Olá pessoal, muito bom dia a todos. É com alegria que nós estamos aqui com esse nosso seminário especial sobre os aspectos esotéricos da alimentação. E na nossa primeira aula nós vamos falar sobre a natureza energética dos alimentos. Ok? Muito bem. Então, vamos centrar especialmente nisso. Então, nós devemos entender o seguinte: todo alimento, né, carrega com ele, segundo os chineses, né, uma energia chamada Qi, pelos chineses. Ok? Muito bem. Então, basicamente, nós podemos classificar quanto a energia. Depois nós vamos falar sobre Yin e Yang, energia Yin e Yang e tal. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que existem 3 tipos de alimento, né? Classificando quanto ao Qi. Tem alimentos que nós vamos considerar para a alimentação humana o Qi muito bom. Tem certos tipos de alimento que, quanto à sua natureza do Qi, nós vamos considerar extremamente ruim para a nossa alimentação. E existe outro tipo de alimento que nós vamos chamar de Qi zero. Ele não tem Qi nenhum, é uma porcaria de alimento. Porque quando o ser humano se alimenta, ele necessita